Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje o nosso assunto nós vamos falar sobre estudo analítico da circunferência. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. A parte de falar de circunferência, ela é dividida em várias partes, tá? Nós já tivemos aí a aula 1, parte 1, né? E hoje nós vamos trabalhar a parte 2. Pois a parte de círculo, a parte de circunferência, ela trabalha com diferentes espaços, perímetros e outras coisas. Tudo bem? Então vamos lá. Aí, hoje nós vamos falar, nesse primeiro momento, nós vamos falar do círculo. Por quê? Tem gente que olha para uma circunferência e acha que circunferência é o círculo. Mas tem que ter muito cuidado quando for pensar que uma coisa é outra. Tudo bem? Então vejamos. A área do círculo corresponde ao valor da superfície dessa figura, levando em conta a medida do seu raio, tá? Que é representado pelo R ali. O que é o círculo? Vale lembrar que o círculo também, chamado de disco, é uma figura geométrica que faz parte dos estudos da geometria plana. Essa figura surge na medida em que os polígonos, tá? Os polígonos regulares escritos nela vão aumentando, tá? Eles vão aumentando o número de lados. Então, observem. Tem muitas vezes que a gente pega um círculo e deixa ele normalmente assim. Aí o cara olha e diz, mas o círculo não é uma circunferência? Não, tá? É uma figura plana. A circunferência é a parte da borda de fora. Então, muitas vezes a gente pensa que uma coisa é uma outra, mas não, tá? Então, na figura plana, nós vamos ter que ter muito cuidado para não atrapalhar e dizer que uma coisa é a outra, tá? Então, vejamos aí. Na circunferência, nós trabalhamos aí com vários polígonos. Observe aí que nós temos um pentaedro, um tetraedro. Então, nós temos observações diversas. Mas, nesse caso aí, observe também que na circunferência nós trabalhamos com pontos e raios, tá? Então, nós temos aí diversos campos a ser trabalhado dentro da circunferência. Olha aí. Ou seja, com o aumento de número de lados dos polígonos, estes vão se aproximando da forma circular. A fórmula do cálculo da área do círculo. Então, nós temos aí também cálculos, tá? Para apresentar esses polígonos que vocês estão observando aí. Que cada vez mais ele fica próximo da circunferência. Então, vamos lá. Para calcular a área do círculo, devemos utilizar a seguinte fórmula. A igual a π vezes R ao quadrado. Tá? Então, nesse caso aí, quando a gente fala do R ao quadrado, ou seja, o diâmetro de lado a lado, mesmo tendo o círculo e o ponto no meio, o R ao quadrado ele é um diâmetro completo, tá? Não sendo só do centro a circunferência, mas o todo. Tudo bem? Então, vamos lá. O π é uma constante, tá? E ela é representada por 3,14, que é o número mais aproximado. O R é representado pelo raio. Tudo bem? Fique atento. Olha aí. Lembre-se que o raio R, tá? O raio corresponde à distância entre o centro e a extremidade do círculo, tá? Ou seja, da circunferência, como a gente pode ver. Então, observe aí. Quando a gente observa essa reta que ela vai de lado a lado da circunferência, tá? Então, aí nós temos o diâmetro. Porém, nós temos o raio do centro à extremidade do círculo, tá? Então, aí nós vamos ter a parte mais simples, que é observado no seu todo. Mas o que eu quero mostrar aí é o diâmetro. O diâmetro, ele sendo representado de ponta a ponta, ele é representado D igual a 2R. Porque ele tem duas extremidades, tá? Do centro para o lado direito e do centro para o lado esquerdo, fazendo aí um ângulo de 180 graus.
Já o diâmetro é um segmento de reta que passa pelo centro do círculo, dividindo-o em duas metades iguais. Dito isso, o diâmetro equivale 2 vezes o raio, ou seja, 2R. E no caso de perímetro? Então, observe aí que nós vamos falar agora da parte mais simples, trabalhar com o perímetro. O perímetro é um conceito da matemática que mede o comprimento, tá? O contorno, nesse caso aí, o contorno. Por exemplo, a gente pode pegar o círculo, fazer ele no anti-horário ou no sentido horário, tá? Só que, do ponto que você inicia, você faz o perímetro. Deu tanto o círculo, ali é você fazer a contagem. Tudo bem? Então, ali nós temos do 0 a 360 graus, o que é a medida. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. O perímetro é um conceito da matemática que mede o comprimento, ou seja, o contorno, de determinada figura. Em outras palavras, o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. No caso do círculo, o perímetro é chamado de circunferência e é calculado pelo dobro da medida do raio, 2R. Tá? O perímetro da circunferência é medido pela fórmula P igual a 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes R. Tudo bem? Observando aí, observe aí que nós temos essa figura mostrando o diâmetro de lado a lado da circunferência. Só que eu deixei bem... O círculo é a parte interna. Externa aí é a circunferência, tá? É a borda. Então, aí é representado pelo ponto. Então, pessoal, agora a gente vai ver a diferença entre círculo e circunferência. Olha aí que eu deixei bem explicado para vocês. Embora a maioria das pessoas acreditem que o círculo e a circunferência são as mesmas figuras, elas possuem diferenças, tá? Enquanto a circunferência é uma linha curva que limita o círculo é uma figura plana, limitada pela circunferência. Tudo bem? Então, ela tem diferença, pessoal. Observe aí nessa imagem. Eu deixei em cinza o círculo, tá? O círculo é uma figura plana, limitada. Já no caso, a circunferência, olha aí, ó. É uma curva que limita o círculo não pode ultrapassar ela. Tudo bem? Então, há diferença entre uma coisa e outra. Então, vamos lá. O número π, tá? Ele é representado por essa letra grega que vocês estão vendo aí. Em um número irracional, cujo valor é esse número aí. Por aproximação, tá? A gente fala 3,1415. A gente normalmente não fala esses outros números, tá? A gente elimina eles todos e deixa só 4 números após a vírgula. Ou seja, é uma sequência infinita de dígito, ou seja, os algarismos, eles não têm quase fim. Tudo bem? Então, ali eles vão para o infinito. Como calcular o π? Resulta da divisão do perímetro pelo diâmetro de um círculo. Então, nós temos aí, deixei bem escrito, π é igual perímetro dividido para diâmetro, tá? Se dividirmos toda a volta de um círculo com fita métrica, obtemos a medida do seu perímetro. O diâmetro, por sua vez, é a medida obtida de uma extremidade à outra desse círculo, passando pelo centro. Dividindo a medida do perímetro pela medida do diâmetro, o resultado será o número π. Tá? Então, observe aí, ó. O que a gente fala bem aqui na parte final, dividindo a medida do perímetro pela medida do diâmetro, o resultado é o número π. Então, observem que nesse caso aí nós vamos ter, ó, a circunferência e o diâmetro.
Então, é nessa linha azul, é de uma ponta a outra. Então, aí nós temos o perímetro da circunferência, o que ele é representado. Então, vamos observar aí. Nós temos algumas coisas que podemos mostrar, tá? Na parte de circunferência e de círculo. Para que serve? Vejamos um exemplo. Calcule a área da lateral de um cilindro, cujo raio tem 6 centímetros e a medida da altura é 2 vezes o raio. Então, é uma pergunta simples, porém, para a gente resolver uma questão dessa, a gente tem que colocar passo a passo, porque, caso contrário, ela torna-se difícil. Então, vamos lá. Considere π, tá? Igual a 3,14 e não a toda aquela numeração. A fórmula para calcular a área lateral do cilindro é reto, tá? O reto A com o reto 1, subscrito espaço igual ao espaço 2, reto π, sinal de multiplicação. Reto R, tá? Sinal de multiplicação do reto H. Nesse caso, quando eu estou falando reto, pessoal, é a reta, tá, pessoal? Às vezes a gente usa a reta e o reto. Tem muitos que falam só na reta. Eu normalmente gosto de trocar às vezes, tá? Porque a gente vai falar no grego também. Então, vamos lá. A área lateral, representada pelo AL, área lateral. A letra grega, π, o R, o raio, e o H, a altura. Então, minha reta A com a reta 1, tá, subscrito, é igual a 2, tá, na reta π. Sinal de multiplicação da reta R. Sinal de multiplicação na reta H. E na reta A, com um reto subscrito igual a 2, tá? Sinal de multiplicação 3,14, o sinal de multiplicação. Então, quando a gente vai observar isso aí, pessoal, nós vamos ter mais à frente aqui um exemplo mostrando tudo o que vocês vão querer saber. Então, olhem bem, o que está falando aqui, eu vou mostrar agora aqui no exemplo. Então, vamos lá. Calcule o perímetro de um círculo com um diâmetro de 6 centímetros. Então, observe aí. Primeiramente, você deve lembrar que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, certo? Sendo assim, o raio desse círculo mede 3 centímetros. Tá? Aplicando-se na fórmula do perímetro, nós vamos ter P igual a 2πr. Quem é o R aqui? Nós vamos olhar lá na questão, tá? Que mede 3 centímetros, que mede 6 centímetros. Mas ali é o diâmetro. É uma linha de ponta a ponta na circunferência. Então, aqui nós vamos querendo só a metade. A metade de 6 é 3. Então, vai ficar lá, ó. Onde eu vou colocar 2πr, o R eu vou colocar 3, tudo bem? Então, aí eu vou fazer a multiplicação. 2π vezes 3, π é igual a 6π. Agora, eu substituo a letra grega, π, por 3,14. Então, o meu ponto P é igual a 6,3,14. P é igual a 18,84. Pessoal, então é uma parte simples de se fazer. É sair trocando, tá, os valores do diâmetro e o valor do π. Fez essa troca, essa substituição, faz-se a multiplicação e acha corretamente o valor da letra que a gente está querendo descobrir. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.